Sejam todos bem-vindos à Casa Paulo de Tarso. Que o nome do Mestre Jesus seja sempre louvado. Então vamos iniciar pelo capítulo 13, que a mão esquerda não sabe o que faz a direita, e a palavra evangélica diz assim: fazer o bem sem ostentação. Guardai-vos, não façais as vossas boas obras diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte não tereis a recompensa da mão de vosso Pai, que está nos céus. Quando, pois, dá a esmola, não faças tocar as trombetas diante de ti, como praticam os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas quando dá a esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola fique escondida, e teu Pai, que vê o que fazes em segredo, te pagará. Apóstolo Mateus, capítulo 6, versículo de 1 a 4. Meus amigos, vamos juntos fazer uma oração? Vamos elevar nosso pensamento ao Mestre Jesus e agradecer ao Pai por mais essa oportunidade que essa casa nos dá. Agradecer por ela abrir novamente as suas portas e sermos recebidos pela equipe espiritual que preparou todo o ambiente com muito carinho e amor. Obrigado, Senhor. Em nome do Mestre Jesus, pedimos que tenhamos o entendimento da palavra evangélica, não só em nossas mentes, mas principalmente em nossos corações, e que isso se reflita na forma que nós agimos em nosso dia a dia, principalmente no trato com os nossos irmãos, que todo conhecimento possa ser transferido para a oficina de nossas mãos. Se conosco agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Alguém aqui está vindo à Casa Espírita pela primeira vez? Muito bom, são umas 4 pessoas. Vocês têm algum conhecimento espírita ou já leram algum livro, já viram algum filme? Então, muito bem, vocês sabem quem é André Luiz, né? Só para a gente saber. Por quê? Allan Kardec é o grande codificador da doutrina espírita, como nós sabemos. Em 1857, lança o primeiro livro, que é o Livro dos Espíritos, depois as obras sequentes. Mas nós também temos, para o nosso auxílio, a literatura espírita. A principal é de Chico Xavier, com André Luiz, Emmanuel e outros espíritos nobres, e eles nos auxiliam no entendimento do conhecimento espírita, e de vez em quando nós acabamos aqui fazendo referência. É importante que os amigos estejam mais ou menos conectados com esse tipo de assunto, tá certo? E é de André Luiz que eu vou falar. Lá na primeira obra, Em Nosso Lar, André Luiz, depois de algum tempo que já foi resgatado nessa colônia de amor e de luz, e ele se reestruturando emocionalmente, ele passa a identificar a sua necessidade de ser útil, porque, como nós sabemos, o espírito de André Luiz, ele havia sido um médico aqui na Terra, né? Fez um desencarne muito complicado, passou uma época nas regiões sombrias, até ser, enfim, resgatado por Clarencio. E aí André sente essa necessidade de servir e vai falar com seus irmãos dentro desta colônia amiga. Ele vai falar com Tobias, que é um amigo que acompanha ele durante já algum tempo, dizendo da sua necessidade de trabalhar, de servir. Tobias, então, lembra de Aniceto. Ele fala: precisamos, André, realmente de auxílio lá na administração sobre os mensageiros, no departamento de mensagens, não é? E no dia dito por Tobias, realmente eles vão até esse grande complexo que é o centro de mensageiros. Lembro que André Luiz fica bastante espantado, porque esse é um conjunto de prédios enormes, onde vários espíritos ali frequentam, né? Então André fala: tudo isso para as mensagens na Terra e tudo mais, né? O trabalho mediúnico deve estar bastante avançado. E Tobias fala que infelizmente ainda não, porque o coração daqueles encarnados, quando encarnem, né, espíritos quando tidos da matéria, nem sempre seguem aquilo que foi de fato combinado. Mas eles vão até Aniceto
e que faz parte desse trabalho. E algo que Aniceto diz a André, eu trouxe aqui literalmente para a gente poder ler, segundo as palavras de Aniceto, que eu acho que na minha opinião, deve ser o roteiro do trabalhador espírita. André Luiz, então, muito animado, vai a Aniceto e fala: olha, quero muito trabalhar com você. E Aniceto, que já um homem de meia idade, diz André Luiz, que já venceu as fantasias da juventude, fixa o olhar bondoso em André e diz o seguinte: nosso serviço é variado e rigoroso. O departamento de trabalho, afeto à nossa responsabilidade, aceita somente os cooperadores interessados na descoberta felicidade de servir. Comprometemo-nos mutuamente a calar toda espécie de reclamação. Ninguém exige expressão nominal das obras úteis realizadas, e todos respondem por qualquer erro cometido. Achamo-nos aqui num curso de extinção das velhas vaidades pessoais, trazidas do mundo carnal. Dentro do mecanismo hierárquico de nossas obrigações, interessamos-nos tão somente pelo bem divino. Consideramos que toda possibilidade construtiva vem de nosso Pai, e esta convicção nos auxilia a esquecer as exigências descabidas de nossa personalidade inferior. Olha que interessante. E aí ele pergunta: está pronto, André? E André, muito impressionado, diz: sim, estou pronto para servir. Vejam, vamos de novo à base. Kardec nos diz que nós somos espíritos simples e ignorantes, porque dentro da sabedoria do Senhor, nós podemos, através das reencarnações que são necessárias para o nosso aprendizado, ter responsabilidade sobre aquilo que fazemos e mérito sobre aquilo que nós conquistamos. Daí nós precisamos reencarnar várias vezes para poder evoluir, aprender, ter o conhecimento. Ninguém evolui sem relacionar-se. É necessário relacionar-se uns para com os outros. E quase sempre aquilo que molda, aquilo que nos orienta, são os nossos sentimentos e as relações que nós temos uns para com os outros. Como ainda somos simples e ignorantes, várias questões de desequilíbrios ainda são muito corriqueiras em nós. Kardec diz que existem vários tipos de espíritos dentro dessa escala. Ele fala isso de uma maneira muito sintética, muito simples, para que a gente possa entender. Não é bem assim, mas ele faz isso para poder explicar melhor. Ele diz dos espíritos purificados, aqueles que já atingiram este nível, eles têm a vontade de fazer o bem. Aí ele diz também: há os espíritos bons, aqueles que ainda variam, mas já têm uma boa vontade nesse sentido, eles estão voltados também para praticar o bem. Depois vamos na outra ponta, há os espíritos que André Luiz chama de loucos, que são os espíritos perversos. Veja que de uma ponta a outra, esses espíritos são eles influenciam muito. E há no meio aqui a grande maioria de espíritos, como eu já disse outras vezes, que somos nós que estamos aqui, que são os espíritos ignorantes. Característica principal dos espíritos ignorantes é a revolta, porque quase sempre nós não aceitamos aquilo que as reencarnações apresentam para nós. Ainda fragilizados no nosso conhecimento, quase sempre somos enfraquecidos diante das provas, diante das expiações, que são meios para aprendizado e desenvolvimento. Daí quase sempre nós temos uma visão quase sempre infantil sobre a divindade, sobre o Evangelho, sobre aquilo que nós vamos, como nós vamos nos desenvolver. Quase sempre é uma visão que vai ou por aquilo que eu posso ganhar, ou por aquilo que eu não devo fazer, com medo da punição. Não é assim que nós aprendemos? Quase sempre no passado.
Bom, devemos fazer o bem para ganhar o paraíso, ou devemos não fazer o mal para evitar o inferno, para evitar as punições. Visão ainda infantilizada sobre a divindade. Isso acontece e é natural. Só que o Espiritismo hoje nos diz que a grande verdade é que nós devemos amadurecer, nós devemos buscar a consciência do bem, aprendendo que o bem vale pelo próprio bem. É um exercício, porque como nós ainda temos a personalidade em desequilíbrio, buscamos na visão do outro o valor que nós não nos damos a nós mesmos. Diz os Espíritos hoje em várias mensagens: é necessário saber amar-se, que nós ainda não sabemos. Confundimos muitas vezes orgulho com amor, vaidade com amor, autossuficiência ou exageros da personalidade com amor, mas não é. Auto-amor é algo diferente, ele diz. E como vamos amar os outros se ainda não aprendemos a amar nem a nós mesmos? Orientação divina. Cristo nos diz: amai o próximo antes como nós nos amamos. Daí a importância do auto-amor, a importância do auto-perdão, mas com a exigência de melhoria, porque praticar o bem nos faz bem. Esse é o grande ponto. E aí nós precisamos exercitar. Vejam, Jesus, quando nos cria, ainda simples e ignorantes, Ele não nos abandona à nossa própria sorte. Ele nos dá orientações. Nós somos o princípio inteligente, vamos passar por vários reinos. Quando nós nos individualizamos como espíritos ainda muito ignorantes, nós temos a orientação do nosso próprio instinto, daquilo que é bom para nós. Foi colocado no homem como um bem. O problema é que quando nós ganhamos consciência de nós mesmos, e aí nós passamos a observar aquilo que nós queremos, ou aquilo que nós buscamos, no campo das sensações, nós desequilibramos pelas paixões. As paixões nos levam aos vícios nos levam ao desequilíbrio, ao sofrimento e à dor. E na busca disso, nós queremos muitas vezes, em situações corriqueiras do dia a dia, a busca da própria felicidade. Como eu disse, da visão do outro, nós queremos ser valorizados na comunidade onde estamos, na nossa casa, naqueles que estão junto conosco. Por isso que quando nós fazemos o bem sem a orientação do Cristo e sem o desenvolvimento correto do coração, nós buscamos sempre o reconhecimento daqueles que estão perto de nós. O irmão que também está em desequilíbrio recebe o bem e não nos agradece. E nós agora, em revolta, dizemos: está vendo? Isso que dizem na casa espírita, isso que está escrito lá no Evangelho, não é correto. Tanto eu fiz para tal pessoa e ela não me agradeceu. Não há recompensa nisso. Postura ainda infantilizada diante do bem. É necessário o trabalho íntimo de nossas sensações. Veja, Emmanuel nos diz na lição 60 do Fonte Viva, esqueci aqui, ele nos diz o seguinte, que é importante que nós demos a esmola. Ele usa essa palavra, mas ele aprofunda dizendo: é necessário dar aquilo que se tem, mas é diferente daquilo do que detemos, porque ele diz: toda a fortuna, riqueza ou autoridade, na verdade está em nossas mãos de maneira transitória. Na verdade, toda a riqueza pertence ao Pai. Portanto, precisamos pensar do que vamos doar de nossa vida íntima, de nosso tempo, de nosso pensamento. E ele diz que a esmola vai além do próprio alimento. Que tipo de pensamentos estamos transmitindo? Que tipo de vibrações? Que tipo de sensações estamos provocando no outro ou em nós mesmos?
Qual do nosso tempo, qual quantidade de nosso tempo estamos doando ao irmão necessitado, que muitas vezes precisam apenas que sejam ouvidos? Porque ainda em nossa personalidade perturbada, reparam, nós quase sempre fazemos uma competição. O irmão chega e fala assim: preciso conversar. Você, vamos conversar. E o irmão começa então a desfiar os problemas. Está acontecendo isso, aquilo, tal. Você não deixa ele muito longe. Você fala assim: não, mas você não sabe comigo. E aí você começa a competição daquele que vai chorar mais. Você corta ele e fala: não, mas aí em casa está pior. Outro dia aconteceu assim comigo. Porque ainda a nossa personalidade em desequilíbrio. Nós precisamos estar sempre em destaque. Nós precisamos saber ouvir para o nosso próprio aprendizado, para que nós não caiamos em vaidade. Vejam, eu tenho uma teoria que há duas posturas que nós podemos assumir hoje em nossos relacionamentos e em nossa vida. Uma, que é a mais corriqueira, é a disputa pelo poder, em todos os níveis de nossa vida. E a outra é a busca pela vivência do amor. Na disputa pelo poder, nós sempre queremos ter razão. Dentro de nossa casa, em nossos relacionamentos, com os nossos filhos ou com nossos pais. Quase sempre nós estamos demarcando. Precisamos ter reconhecimento, precisamos ser valorizados, reclamamos a falta de reconhecimento. No trabalho, exigimos também aquele reconhecimento. Ainda não confiamos ou não temos uma fé muito forte naquilo que deve ser praticado pelo próprio bem, aguardando a justiça divina. Nossa fé ainda é muito enfraquecida nesse sentido. Então nós buscamos disputar, dominar e queremos o reconhecimento de tudo. Quando nós estamos na postura do amor, não. Nós não disputamos, nós não concorremos. Mas agora nós contribuímos, nós compartilhamos, nós entendemos, nós perdoamos, nós vamos na busca da tolerância, do amor, do dividir, do compartilhar. Veja, o mundo inteiro nesse sentido está na disputa de poder. É o orgulho para nossas personalidades ainda em desequilíbrio. Quando nós agimos no amor e na consciência que isso nos faz bem, nós tiramos as defesas. O Evangelho tem duas partes: o Velho e o Novo Testamento. No Velho Testamento tem para mais de 43 livros. No Novo Testamento, 27 livros. 4 evangelhos, nós temos as cartas e depois nós temos o livro profético. De toda a Bíblia, principalmente o Novo Testamento, o coração do Evangelho está onde? No Sermão do Monte. E lá, palavras direto do Cristo, o que ele nos diz? Fazei o bem. Se alguém te pede as sandálias, dê também um manto. Se alguém pede que você vá uma légua, vá com ele 2. Faça o bem, porque tenha fé na justiça divina, porque o bem vai sempre nos fazer muito bem. E quantos de nós, ainda em ilusão, praticamos o bem buscando simplesmente a exaltação de nossa personalidade em desequilíbrio e chegamos do outro lado com exigências das mais descabíveis, como diz Aniceto aqui em André Luiz. Mas eu servi no centro espírita durante 35 anos, dei milhares de passes, fiz várias coisas, mas não observamos a própria prática. E isso é importante nós aqui, na nossa casa, nossos irmãos espíritas, para observar aquilo que estamos fazendo. É necessário atenção para que não caiamos no automatismo, aquilo que nós vamos fazer de maneira automática, porque nos diz Emmanuel e irmã Dufour também, o trabalho é sempre uma luz. É necessário saber se a luz do trabalho está iluminando igualmente o trabalhador. Porque às vezes nós nos distanciamos disso. Por isso que Kardec diz: espíritas, estudem. Porque quando
quando nós estamos na atenção do passe, é preciso saber a fluidoterapia, aquilo que nós estamos doando de nós e aquilo que vem do espírito amigo, quase sempre mais elevado, para a determinada concentração ou equilíbrio do perispírito do outro. A ação do trabalho neste momento e tudo que nós fazemos é importante para o entendimento de nós mesmos. Eu sempre digo que é muito bom vir à casa espírita, aos cursos, às palestras ou a preleções, mas a grande missão que nós temos, meus queridos, é levar a casa espírita para dentro dos nossos lares, para dentro de nossa rotina. Alguns dizem assim: mas irmão, é muito bom fazer a caridade, trabalhar dentro do centro espírita, mas eu não tenho tempo, porque eu trabalho demais. Ainda falta de compreensão, e quase sempre compreensão infantil, porque nós não deixamos de ser cristãos espíritas na rotina de nossa vida, em nosso trabalho, na via pública, dentro ou fora da casa espírita. Ah, mas eu trabalho com um patrão que é déspota, ele é muito difícil. A oração, meus irmãos, é uma caridade. Saber que o estabelecimento de um ambiente saudável em nosso trabalho é importante para nós mesmos e para eles. Saber que o outro tendo dificuldades que nós desconhecemos, é trabalho caridoso a oração para ele e para nós. Elevação do pensamento, rotina na oração, evangelho no lar, leitura sistemática e consciente do próprio evangelho, que vai nos iluminando. Os irmãos da espiritualidade maior, percebendo as nossas atitudes, nos auxiliam, porque fazemos amizades. Mesmo o bem que nós fazemos ostentando, mesmo o bem que nós fazemos com vaidade, mesmo assim ainda é um bem. Os irmãos da espiritualidade maior do invisível percebem e nos auxiliam. Agora imagina se nós tivermos a consciência de fazer o bem pelo próprio bem, como aquilo será bom para nós mesmos. Na obra, para terminar, na obra de Luiz Obreiros da Luz, ele nos fala sobre os estudos que ele faz na Casa Transitória de Fabiano. É uma casa localizada nas zonas sombrias da erraticidade. Ele fala que ele foi lá recebido pela irmã Zanóbia e mais alguns espíritos muito desenvolvidos. Eles estão lá em uma missão específica. Eles vão vir à Terra para ajudar no desenlace, no desencarne de 5 irmãos. Há lá 2 espíritas, um católica, acho que 2 católicos e uma evangélica. O livro é extraordinário nesse sentido, porque mostra que irmãos de outras denominações, obviamente, trabalhando para o bem, criam essas amizades espirituais e mesmo com o desconhecimento, são auxiliados no momento da morte por essa equipe espiritual. Mas o ponto aqui é que a irmã Zanóbia, percebendo que ali uma equipe na Casa Transitória de Fabiano muito específica, porque há a Padre Hipólito, a André Luiz e é uma outra irmã que ela tem a capacidade da revelação, ela consegue auxiliar mediunicamente outros espíritos a lembrar-se de coisas passadas que é importante para que eles possam se esclarecer. Ela tem essa capacidade mediúnica, olha só, de espírito para espírito. E ela, percebendo que essa equipe é importante ali neste momento, ela faz um pedido, fala: tem um espírito que eu amo muito e que está em situação muito difícil nas zonas de sofrimento. Aproveitando essa equipe que se formou na Casa Transitória de Fabiano, peço por caridade que me auxiliem a resgatá-lo. Durante décadas ele permaneceu na ignorância e na maldade, mas sinto que o cansaço, o arrependimento já alcança seu coração. É um espírito de grande apreço para mim. Peço que os amigos me auxiliem. E mesmo sendo ela um espírito de grande desenvolvimento espiritual, diz: vou ser sempre uma devedora da ação dos irmãos, demonstrando bastante humildade. Os espíritos obviamente aceitam e eles vão até a região onde está esse espírito.
E ela diz: trata-se do padre Domênico, que teve uma vida de muitas facilidades e de muito nome na Igreja Católica. Quando ele desencarnou em situação muito difícil, a revolta e a sombra dominando a sua casa mental, permaneceu na atitude revoltosa, mantendo-se assim em sofrimento e nas sombras. Agora temos a oportunidade de uma nova reencarnação, mas é necessário que ele mostre o mínimo de condições para que ele inicie essa nova missão. E eu vou aproveitar que os irmãos estão aqui para tentar resgatá-lo. Eles chegam numa região muito sombria, embaixo de uma árvore, o André Luiz nos diz, onde o espírito está deitado e outros 2 irmãos estão velando por ele, porque ela diz que ela pede para que esses 2 irmãos retirem ele das situações, das regiões do abismo e tragam numa região mais simples, onde eles possam trabalhar. Ela chega com a equipe dela, deita-se, coloca a cabeça do espírito sobre o seu colo. Ele não tem reação nenhuma e ela chama: Domênico, Domênico. E ele, como um surdo, ouvindo de muito longe, diz: quem me chama? Quem está aqui? André Luiz diz que ele tem a fisionomia de muita raiva, de muito orgulho. E ele diz: fui abandonado por Deus, pela justiça divina. A minha igreja prometeu que eu receberia grande paraíso na terra, nos céus. Fiz de tudo na terra e agora só recebo o abandono. Eu não quero que ninguém se aproxime de mim, o espírito diz, ainda muito revoltado. Ela então faz uma oração muito apaixonada e amorosa, pedindo para que Jesus possa desbloquear a audição dele, para que ele possa enfim ouvi-los, porque o espírito não enxerga os outros irmãos e não consegue ouvir. Ela faz uma oração linda, então ele consegue ouvir. E aí quando o padre Hipólito aproxima, faz: Domênico, e ele escuta, diz: quem está aí? Ele fala: somos nós, aqueles que queremos o seu bem. Aí ele diz: querem o meu bem? Eu estou abandonado nas sombras depois de tudo que eu fiz? E ele diz: não, Domênico, você, embora tenha tomado posse das vestes de padre, esqueceu-se de suas responsabilidades. Irmã Luciana então aproxima e, colocando a fronte de suas tetas junto com a de Domênico, faz ele relembrar o passado, mostrando que ele vai por uma estrada, encontrando numa casa muito simples e tendo ali relações com uma mulher. No entanto, o marido que está à espreita observa, foge e, numa outra oportunidade, convida o padre para tomar um vinho. O vinho então está envenenado e ele vem a desencarnar. A irmã faz com que ele relembre outros erros que seu orgulho faz questão de esquecer. Ele diz: basta, basta, para mim já é o bastante. E entra em profunda depressão. Nesse momento, a irmã Zenóbia, que ainda não disse nada, faz uma oração. E uma irmã aparece em luz. E ele, desbloqueando agora a visão, ele, enxergando, consegue reconhecer a mãe de outras reencarnações. Essa parte é bastante emocionante. E é incrível como as mães continuam trabalhando no mundo da erraticidade para resgatar filhos. Então, quando ele vê a mãe, ele emociona-se e solta um choro convulsivo que há muito está preso, e eles conseguem resgatar. Então, meus queridos, para que nós não caiamos também na desinformação de fazer e achar que vamos receber algo só porque nós fizemos, é importante a educação dos sentimentos e de nossas emoções. Passei um pouquinho do tempo, peço desculpas, espero que eu tenha sido claro e objetivo. Vamos juntos fazer uma oração final?
Então vamos elevar nosso pensamento ao Mestre Jesus, mais uma vez, agradecendo ao Pai, em nome do Mestre, por essa oportunidade. Obrigado, Senhor, e toda a equipe espiritual da casa que nos acolheu do passe, para que reequilibre os nossos chakras, reequilibre o nosso perispírito e quiçá também o nosso corpo físico. Que possamos voltar aos nossos lares, levando um pouco do equilíbrio e do amor que aqui encontramos. Que tenhamos um domingo cheio de luz e de amor. E que essa semana inicie-se, Senhor, com muitas bênçãos e boa vontade de praticar o bem. Sê conosco agora e sempre, que assim seja, graças a Deus.